E depois, como que você foi pra IOJ? Que você já foi bem criança, assim, né? Bem novinho, né? Eu fui com 13, né? Bem Eu, na novinho. verdade, eu visitei a academia em 2014, quando eu tinha 13 anos. E sempre foi assim, como eu falei, sempre foi um sonho assim de visitar. E quando eu estava lá, sempre tive bastante, sempre acompanhei o esporte assim, tive bastante ídolo assim, né? Então eu gostava do Rafa, do Guilherme, gostava do Cobrinha, gostava do André Galvão. E tive a oportunidade de quando eu estava lá, como a academia era perto assim, eu viajei e treinei em cada academia. E a última academia foi a do Rafael e do Guilherme, pela localização que a gente estava, a época era um pouco mais longe. E assim, fui muito bem recebido assim, desde o começo, porque achei que o diferencial, eu fui em todas as outras academias, assim, era treino de adulto, né? E quando eu fui na UJ, assim, o Guilherme já treinou comigo desde o primeiro dia, e já fazia perguntas, a gente já fez troca de posição desde o começo, então eu senti, assim, meio que em casa, assim, uma pessoa estava ali do meu lado e se importava ali com o meu treino, ele assistiu o meu treino, não sei muito se gostou, mas assim, acho que ele viu assim em mim a vontade, né? A vontade que eu tinha de vencer, a vontade de dedicação de treino, que eu acho que abriu muitas portas para mim. Então, no começo assim, eu era sempre aquele menino que eu lutava as competições, ganhava, perdia, não era assim até muito destaque no Brasil ainda, né? E ele viu, acho que ele viu mais isso que foi o que brilhou assim em mim, porque imagina, eu tava indo saindo do Brasil, tava indo na academia onde as crianças eram celebridade assim do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu deles estava muito na frente assim do meu, em termos técnicos, até como você falou, em termos da mídia social. Então, eu não tinha como eu me destacar de jiu-jitsu assim. Então, acho que eu mostrei muito foi esse lado da força de vontade, né? Tava lá desde o primeiro treino da manhã, ficava o dia todo dentro da academia. E ele começou a reconhecer isso, começou a reconhecer essa minha dedicação, como eu falei, essa minha vontade de querer vencer, querer transformar a minha vida. E aos poucos a gente se conectou muito forte, assim, muito rápido. Então a gente tem uma conexão, assim, uma amizade muito grande, assim, dentro e fora do jiu-jitsu, dentro e fora dos tatames. Mas como eu falei, acho que o diferencial, a virada de chave para mim foi isso, né? Foi a minha ida para lá, a minha conexão com ele e a forma que ele reconheceu meu caráter, a minha pessoa e me deu a oportunidade. Uhum. E você chegou lá na mesma época que o Guilherme e o Rafael abriu um projeto que deu oportunidade para uma galera que veio do Brasil para morar nos Estados Unidos? Então, não. Na verdade, quando eu cheguei lá, eu tinha 13 anos e eles não tinham ainda esse projeto. Então, eu fui só para treinar mesmo algumas semanas, assim, era o meu planejamento era só visitar, né? Voltar para o Brasil, continuar treinando. E nesse meio termo, ele falou, cara, ia ser muito bacana se você pudesse ficar aí. Acho que se você realmente quer viver do jiu-jitsu hoje e você quer elevar seu jiu-jitsu, você tem que treinar aqui na academia. E eu, desde o começo também, como eu falei antes, eu era sempre independente. Então eu cheguei para ele e falei, cara, meu sonho é viver do jiu-jitsu assim, estar aqui com vocês, aprender o máximo possível, de poder ajudar, poder retribuir o máximo que eu puder. Então a gente se conectou aí, entendeu? A gente criou essa conexão, essa amizade desde o começo. E aos poucos acho que isso até motivou o Rafael e o Guilherme a fazer esse programa, né? Então, depois de um ano mais ou menos que eu estava lá, eles criaram o programa da Believe in Achieve. Foi bem no comecinho, eles chamaram um atleta. Não, na verdade fizeram um post no Instagram dizendo que ia ajudar um atleta a vir passar uma temporada lá, uns 6 meses. Até na época foi o Caio Antonini. Uhum. E o Caio veio, me ajudou muito no meu treino, muito na academia, assim, de começo até montar um time de juvenil. Acho que isso começou a criar uma ideia na cabeça assim, do Guilherme e do Rafael de começar, né? De tentar fazer isso acontecer. Porque até mesmo em 2014 assim, não era muito visto esse negócio de juvenil, assim, sabe? Era mais faixa preta, faixa marrom ali. Eu me lembro que na época quem estava brilhando muito era o Márcio André, que estava ganhando as faixas coloridas, então o pessoal estava sempre em cima assim, dele, né, da mídia. Ele estava bastante com o Isaac Underline.
já fazia final de mundial em todas as outras faixas. Então, estava muito em cima dele assim, e não muito na juvenil. Então, começou meio que motivar, centrar um pouco na cabeça dos irmãos de fazer, né? Quem sabe a gente possa alavancar um pouco esse lado da categoria juvenil, começar a crescer. E aos poucos eles foram fazendo. Eles chamaram chamaram dois, foram ajudando as outras pessoas. E na época também muitas pessoas começaram a vir para a IOJ com esse interesse pelo treino juvenil. Porque ele já sabia que era uma potência assim, o treino de criança, né? O treino kids. Então meio que foi bem natural assim, a transição das crianças para a categoria juvenil. Então vinham muitas crianças de fora, assim, do Brasil, mas também muitos americanos já estavam treinando lá, que já eram crianças, tinham 12, 13 anos, começaram a crescer e já começaram a também entrar no time juvenil. E foi aí que começou... teve o crescimento e começou a aparecer mais esse lado da parte juvenil. Eu me lembro que já no primeiro ano de meu Juvenil 1, já tive bastante exposição na mídia e também isso foi algo que me motivou a continuar trabalhando mais na rede social e aos poucos as coisas foram acontecendo assim. Pô, e Tainá, você falou, né, que o Guilherme, tanto o Guilherme quanto o seu primeiro professor, eles te puxavam, te colocavam para você sair da sua zona de conforto e tal. Mas o quanto você também contribuiu com isso? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, só de eu estar, né, o dia tudo vai mudar na minha vida. Mas ela esquece que tem a parte dela também, né? Porque o Guilherme, ele é um professor muito bom, mas a pessoa também ela precisa corresponder, né, aos ensinamentos dele, né, o direcionamento que ele te dá. Então, eu acho que você soube escutar realmente e praticar, né? O que eles falaram para você fazer. Que ele te deu a vara e te ensinou a pescar. Você pesca, né? Perfeito. Então, hoje eu acredito muito que você, como atleta, tem que pagar um preço, né? E, na verdade, você precisa ter os atributos que um campeão necessita ter, sendo ele dentro e fora do tatame. E o professor ele vai te ajudar a alinhar isso, né? Fazer o planejamento. Com a experiência do Guilherme e do Rafael, eles acho que viram em mim os atributos de vontade, de força de vitória, vontade de vitória, dedicação. E nisso começaram a traçar um planejamento da minha carreira. Começaram a traçar quantas vezes eu precisava treinar por dia, o quanto dedicação eu precisava fazer, se precisava fazer dieta, se precisava fazer preparação, qual que era o objetivo, qual que o peso que eu queria lutar a categoria. Engraçado que eu já sabia, já falava que ia lutar na categoria peso médio desde que eu era juvenil. É mesmo? E sempre foi, desde o começo ele falava, você vai lutar nessa categoria na juvenil 1, na juvenil 2 você vai lutar nessa categoria, quando você migrar para adultos a gente já vai começar a chegar mais perto do peso médio possível, você vai começar a crescer, Então sempre ele falou, acompanha muito essa categoria desde o começo. Então de faixa azul, quando era faixa azul juvenil, eu me lembro que eu assisti o Isaac ser campeão. E dali ele falou, continua estudando, porque daqui a uns anos vai acontecer rápido, mas não é você chegar na faixa preta e se preparar, é você se preparar para quando chegar tá pronto. Então sempre foi assim desde o começo. E como você falou, a gente tem que mostrar esses atributos através do treino, né? E jiu-jitsu é uma coisa assim muito até natural. Você acaba tendo que mostrar, você reconhece a pessoa dentro do tatame. Tipo assim, hoje em dia eu consigo treinar com a pessoa, eu sei como é que se ela é uma pessoa humilde, quão forte é o ego dela, se ela é uma pessoa até explosiva, se ela já é uma pessoa mais calma, só num treino. Então, um bom professor ele já reconhece isso nos treinos, né? nas crianças, assim, desde o começo. E isso vai alinhando, né? E parte também vem da educação. Sempre tive uma educação muito boa assim, dentro de casa, em saber escutar os mais velhos, ser bem respeitoso. E sempre acreditar no planejamento que uma pessoa que gostava de mim tinha para mim, né? Então, como eu confiava muito no meu pai, eu sabia que automaticamente se ele me passasse para o Guilherme, eu sabia que ele estava passando a confiança ali e botando toda no Guilherme e no Rafael ali. E eu automaticamente meio que fiz essa transição e comecei a fazer eu mesmo. Comecei a escutar os planejamentos, comecei a confiar em tudo que o Guilherme falava para mim.
E fui seguindo. E foi dando resultado até rápido, as coisas que eles foram falando foram acontecendo. E até, às vezes, até tô em casa assim, até me surpreendo, né? O quão rápido as coisas aconteceram na minha vida, assim. E como as coisas que o Guilherme já falava anos atrás foram acontecendo ao decorrer do tempo. E isso me faz acreditar ainda mais no trabalho que a gente está fazendo, um trabalho sólido que a gente construiu desde o começo. Esse trabalho de base me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, né? Acho que aos poucos as pessoas vão reconhecendo isso de você e você vai mostrando mais quem você é. E isso é um trabalho que é feito desde o começo, né? Às vezes as pessoas não dão tanto valor assim ao comecinho da carreira ali, seja como juvenil ou até faixa colorida, na faixa verde, na faixa laranja. Mas praticamente é ali que começa tudo, é ali que você começa a montar quem você vai ser no futuro, né? É ali que você começa a desenvolver o trabalho. E desde o começo assim, o Guilherme sempre me deu muita atenção nessa faixa etária de idade. O treino na IOJ, o treino Kids, já era reconhecido mundialmente quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, já tinha 80 crianças no tatame treinando. Caramba! E já era high level o treino, assim. Já era um treino sinistro, assim. E na minha academia, quando eu ia treinar aqui no Brasil, às vezes eu tinha 2 crianças, 3. E dentro dessas 3, uma não treinava, assim, uma vez por semana, a outra nem competia. Então, assim, foi um choque de realidade para mim quando eu cheguei lá e tinha 80 crianças no tatame e todas iam para competição. Que tá todas no mesmo foco, no mesmo objetivo, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que isso que fez eu reconhecer mesmo e me adaptar ao ambiente, né? Que eu começava a olhar para o lado e todas as crianças estavam no mesmo objetivo ali. Então, todas aquelas queriam ser campeão igual eu queria ser, todas elas tinham dedicação, todas elas já venciam o campeonato. Então, eu meio que entrei com esse grupo assim e fui caminhando junto, né?